Hi there! Está começando mais um Help com dicas e toques importantes para dar aquele upgrade no seu inglês. E hoje vamos dar exemplos mais avançados dos famosos verbos modais. Na outra aula já vimos quais são esses verbos e em que situações devemos usá-los. Mas só para relembrar, aqui estão eles: can, could, may, might, must, should, would. Uma das grandes dificuldades que muitos alunos têm é de passar para o inglês situações ocorridas no passado. Usando os verbos modais, então, a confusão aumenta. Vamos ver agora alguns usos mais avançados para esses verbos. Você poderia ter me ligado. Então, como você diria? Que tal you could have called me? Perceba que a estrutura é parecida com o português. Verbo modal mais verbo ter mais o verbo principal. Could have called. Poderia ter ligado. Usamos essa estrutura porque estamos especulando sobre algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Agora, como você diria, eu teria ligado se tivesse seu número? Difícil? Veja. I would have called if I had your number. Lembra que o modal would coloca o próximo verbo na forma ia? Como neste exemplo o próximo verbo é have, então fica teria. E o último verbo é o nosso principal, que neste caso é call. Portanto, eu teria ligado, coisa que obviamente não aconteceu. Usando agora o verbo should, como ficaria a tradução dessa frase? Você deveria ter me contado sobre o problema. E aí, pensou? Fica assim. You should have told me about the problem. Agora vamos usar o verbo must. Para dizer, ela deve ter perdido o voo. Devemos seguir a mesma construção. Então, fica assim. She must have missed the flight. Lembra que o must significa dever, de obrigação ou suposição. Neste exemplo, é uma suposição. Perceba que todas essas situações são passadas e estamos somente especulando sobre as consequências. Então, revisando, verbos modais. Can, poder, saber, conseguir, para capacidade ou permissão. Could, poderia, para hipótese ou possibilidade. Would, coloca o verbo na forma ia, faria, ficaria, iria, etc. Para condicionais. Must, dever, para obrigação ou suposição. May, poder, para possibilidade ou permissão. Might, poder ou pode ser que, para possibilidade presente ou futura. Should, deveria, para conselho ou hipótese. E para um uso avançado deles, utilizamos o have após esses verbos, com exceção do verbo can. O verbo can é o único que tem passado, que é o próprio could. Vamos ver um exemplo com cada verbo? Deveria ter feito. Should have done. We should have checked the weather forecast before we left home. Deveríamos ter verificado a previsão do tempo antes de sairmos de casa. Poderia ter feito. Could have done. They could have warned us about the danger. Eles poderiam ter nos avisado sobre o perigo. Teria feito. Would have done. I would have left home earlier if I had known about the strike. Eu teria saído de casa mais cedo se soubesse da greve. Pode ter feito. May ou might have done. I may have misunderstood your message. Eu posso ter interpretado mal a sua mensagem. Deve ter feito. Must have done. She must have arrived an hour ago. Ela deve ter chegado há 1 hora. É isso aí. Agora o importante é praticar. Eu sou o professor Daniel Bonatti
e você assistiu ao programa Help aqui no canal RH. Até a próxima! E lembre-se, nada de enrolation.